Olá, alunos. Chegou o momento de a gente retomar as aulas de mecânica técnica agora de uma forma diferente. Agora será 100% EAD. Então, essa nova maneira de interagir com vocês traz alguns desafios, né? E a gente vai tentar, dentro do possível, minimizar essa distância, né? Encurtar essa distância que existe entre professor e aluno, tá? Então, a primeira, para a gente retomar aqui em mecânica técnica, né? A primeira parte, né, que a gente deixou ainda inacabada, né, na primeira parte do ano, né, começo do ano, a gente vai retomar agora só para relembrar, fazer uma revisão, decomposição e cálculo de vetores. Então a gente está falando sobre vetores ainda, né? Esse conhecimento de vetores vai levar a gente até o assunto, né, que a gente vai utilizar este conhecimento, esse fundamento, que é equilíbrio de um ponto material. Então, é de suma importância que vocês conheçam bem essa decomposição de vetores. Então, vamos retomar aqui para a gente fazer um outro exemplo logo após esse, em outro vídeo. Então, primeiramente, aqui você tem o plano cartesiano, né? Plano cartesiano conhecido de todos, os eixos x e y, né? E um vetor força com módulo de 1.200 newton, tá? E a intenção nossa é decompor esse vetor. Ele tem um sentido aqui, né? Que a gente adotou esse sentido, né? Adotou onde está a seta aqui. Então a gente adotou esse sentido. E o ângulo, né, deste vetor. O ângulo aqui no caso é de 33 graus. Então nós precisamos decompor ele no eixo x e no eixo y, tá? Não sei se vocês se recordam, você tem aqui no vetor a origem e você tem a extremidade do vetor. Então você tem que trazer esse vetor aqui para o eixo y e trazer o vetor para o eixo x, né? Então basicamente a gente vai mostrar aqui o novo vetor, o vetor fx e o vetor fy. São dois novos vetores derivados do vetor principal. E sempre tendo a atenção essa preocupação aqui do ângulo, que no caso 33 graus, ele está no eixo x. Então sempre a gente vai ter a nossa referência aqui, o eixo x, o eixo das abscissas. Então sempre será a nossa referência. Então vamos aqui decompor, né, no eixo y e no eixo x. Então vocês podem ver que já que foram criados aqui, que está em vermelho, foram criados dois novos vetores, tá? A partir daí, a gente vai usar o conhecimento das relações, né, trigonométricas do triângulo retângulo. Então, a gente vai ter que usar esse conhecimento também. E, para começar, a gente vai calcular aqui no eixo x. Qual é o valor da força no eixo x? Para calcular o valor da força no eixo x, a gente vai utilizar o cosseno do ângulo. O cosseno do ângulo de 33 graus, né? O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. O cateto adjacente é o fx e a hipotenusa o 1.200 newton. Fazendo os cálculos, né? Cálculo bem tranquilo. Você vai encontrar aqui o valor de 1.006,4 newton
ou 1.005, né? Essa diferença de valor é devido ao valor aqui do cosseno do ângulo. Se você usa um número com 3 casas, você encontra um valor, que é esse primeiro. Se você utiliza um outro número inteiro, né? Você encontra esse valor aqui. Mas ambos estão corretos, tá? Não há essa preocupação toda. Aqui no eixo Y, a mesma situação. Só que aqui a gente vai precisar usar o seno. O seno, você vai achar FY, você vai usar o seno. O seno do ângulo de 33 graus, cateto oposto, FY, sobre a hipotenusa, você vai calcular e vai encontrar o valor de 653 ou 652, né, Newton. Então a diferença aqui também é devido ao que a gente acabou de falar. Então, para a gente finalizar, você pode ver que ele tem um módulo, né? O vetor Fx tem um módulo de 1006,4 Newton, a direção horizontal, né? Horizontal, e o sentido da direita para a esquerda. Então, da direita para a esquerda ele tem um sinal negativo. Então a gente vai convencionar, sempre que ele está para a esquerda ele vai ser negativo, tá? E o módulo do nosso vetor Fy, ele tem 652, o módulo, 0,8 Newton, uma direção vertical, ok? E um sentido de baixo para cima, e é positivo. Se fosse ao contrário, seria negativo, tá bom? Então, vamos para o próximo exemplo 2, em outro vídeo. Até mais!